Estamos aqui num programa que é um bate-papo de resgate histórico da advocacia na pessoa dos seus grandes representantes, das suas grandes representantes. É o programa Juntos. E, doutor Câmara, o senhor figura em primeiro lugar. Estou muito feliz de estar aqui. Quantos anos de advocacia, doutor Câmara? Prestes a fazer 66, 66. E a Justiça do Trabalho? O que era, o que significou, né? E por que essa atração pela Justiça do Trabalho? Como é que foi isso? Eu fui encaminhado à Justiça do Trabalho pelo meu professor, Evaristo de Moraes Filho. Poxa. Ele encaminhou 3 gerações. Um ano na minha frente, Arion Romita, eu na turma de 58, na turma posterior, Sérgio Ferraz. Nós 3 fomos encaminhados pelo Evaristo de Moraes Filho. E o senhor lembra a primeira vez que pisou na Justiça do Trabalho? Na junta no qual o juiz Joel Salgado Bastos era substituto para fazer uma audiência de salário mínimo do tempo de vacácio legis, que demorava 60 dias para ter validade. E como era trabalhar nesse tempo, doutor Câmara? Quais as dificuldades, o que era necessário, era mais fácil, era mais difícil? Era outro tipo de advocacia. Todo advogado tinha no bolso uma agulha muito grande, porque os processos eram costurados com aquele barbante, então para tirar. E quem eram os grandes nomes da advocacia trabalhista daquele tempo? Tinham grandes nomes. Como empregados, Alino da Costa Manteira, Mário Borghini, como empregador, Antônio de Pada Martins Brito, no escritório que eu fui trabalhar, Rui Bessone e outros grandes advogados. Caramba, é uma justiça, comparada com a de hoje, como é que o senhor vê essa evolução? Eu não sei se foi evolução ou involução em função do tamanho. Hoje abrange o estado todo, só aqui no Rio são 82, né, se não me engano. Havia recurso extraordinário do Tribunal Superior do Trabalho para o Supremo Tribunal Federal, também no Rio. E um dia na Justiça também os sábados já não funcionava. Mas se funcionava o dia inteiro ou até 1h? Não, depois até 1h, mas funcionava, era normal, expediente aos sábados. Você tinha, quando tinha audiência sábado, quando acabava as audiências em 2 churrascarias do Rio, iam todos os advogados, juízes, procuradores, e você então... Eu, 3ª ou 4ª geração, sentava no fim da mesa com outros colegas, mas nós nos aproximávamos, por exemplo, de Arnaldo Sequinde, que nos ajudava muito e ajudou mesmo depois, e outros ministros, outros advogados muito mais antigos. O ambiente era muito mais amistoso. Muito mais amistoso. E continua hoje? A Justiça Eu acho que não. Primeiro, ela perdeu uma linha muito importante, no meu entender. Os concursos para a magistratura tinham intervalos longos. Então, quando havia o 2º concurso, os juízes aprovados se uniam aos juízes anteriores. De repente, o acúmulo de concursos sucessivos determinou grupos e turmas de próprio concurso, sem comunicação com a tradição da Justiça do Trabalho. Eu reparei também que a formação dessa nova geração de juízes é muito vinculada aos cursos, aos cursinhos. Né? Tanto que eu reparei, eu participei de uma etapa de prova oral, né? De fazer arguição. Quando havia um erro, mais de um candidato repetia a mesma coisa, recalculando. E o pior é o seguinte, parecia um GPS até, recalculando. Há um dado negativo muito pior. Isso é coisa que a minha experiência está demonstrando que o número de vocacionados para a magistratura é mínimo. Então, um grande número de aprovados é de concurseiros. Ele faz concurso para procurador de Roraima, do INSS, para a prefeitura do interior do Piauí, para procurador da República, para procurador do Estado, procurador do município. Um dia ele passa, porque a primeira prova é múltipla escolha, que é uma coisa horrível, e todos sabem as questões. Você pode colocar a nota do corte em 90,
que os 10 que vão ter acima de nota 90 para 100 vai ser quase a esmagadora maioria dos inscritos. Isso influencia no desempenho do magistrado? Eu acho que muito. O magistrado local é muito mais próximo do conflito local. Por exemplo, um advogado, um juiz do Rio de Janeiro, que não passou por Campos dos Goytacazes, não sabe nada de trabalhador rural. Então, um juiz lá de Pernambuco, do interior, vai saber muito mais de uma coisa que está muito mais próxima da realidade dele. E a falta de vocação também, né? A falta de vocação é brutal. Isso e o que é que acontece? A falta de vocação é um fator determinante para quando ele é aprovado, ele pare de estudar. Boa. Muito bom, bem você. Então aí o que é que acontece? Ele fica absolutamente restrito àquilo que ele conhecia teoricamente antes. O senhor acha que essa expectativa que o senhor tinha da profissão foi correspondida? Eu aqui vim fazer uma palestra 2 anos na ordem para 80 egressos que tinham acabado de se formar pela UERJ e uma grande maioria já aprovada no exame de ordem. E eu disse que estava muito homenageado por fazer palestra, mas não tinha nada a dizer para eles. Que a nova profissão da advocacia não tem nada a ver com a minha, sem qualquer aspecto de saudosismo. Que hoje você tem que saber tecnologia, de informática, tem que saber. Eu, no meu tempo, para fazer uma inicial, não precisava colocar o nome da mãe do reclamante. Hoje tem que colocar a mãe do reclamante, CEP. 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 O PIS do reclamante também. PIS, qualquer hora o PIX também. Agora me diz uma coisa, doutor Câmara, a relação da advocacia, o senhor na advocacia e as entidades representativas, principalmente na época é o seguinte, a ordem tinha sido criada em 31, não é isso? A origem da ordem é 31. E eu entro ainda sem o Estatuto da Ordem da Lei 4.215 de 63. Então, a ordem era um domínio dos advogados da Light, por isso que o nome de chapa azul. E a cédula de votação era uma cédula impressa que você podia riscar nomes à caneta e introduzir novos nomes ainda que não registrados por pleito. Então foi nisso que nós conseguimos furar, os trabalhistas conseguiram furar os núcleos civilistas antigos. Porque introduzimos nomes, porque foi uma sugestão de Alino da Costa Monteiro, grande advogado da época. E eu vim numa segunda ou terceira leva, vieram Costa Neto, Paulo César Costeira e outros trabalhistas, e aqui surgimos. Eram só 18 conselheiros, com pouca representatividade, e só a partir, na verdade, do Estatuto de 63 é que passa a ter um interesse maior pelo trabalho da ordem, porque nós ainda éramos resquício clássico da ditadura getulista. Então nós estamos numa fase ainda de amadurecimento da democracia, na qual novamente nós estamos correndo risco agora. Então, a partir de 63, se você for verificar, não há tribunal de ética no Estatuto da Ordem, no Estatuto de 63. Havia uma comissão de ética que o presidente fazia com alguns conselheiros. Eu fui integrante dessa comissão de ética, não sei em que ano, por volta de 70 e pouco, presidida pelo grande advogado Renato Amaral Machado. Então a gente se reunia numa sala do fórum. E o processo era comum. Não era o Tribunal de Ética interna. Só veio no novo Estatuto. E tanto que os trabalhistas conseguiram se alçar, que eles chegaram não só na nossa regional, como inclusive na federal, César Brito e outros trabalhistas. Aqui Vadio, Felipe Santa Cruz, Costa Neto. A DOC Lobo, grande expressão que eu tinha esquecido o nome. E figura humana incomparável. Eram todos trabalhistas
e chegaram a ser presidente da Ordem, né? E do Instituto ADOC e Bonfim. ADOC, Bonfim, Celso Soares. Celso Soares também trabalhista, lá Moema também. E Rita. E Rita de Cássia. Os trabalhistas têm uma presença marcante nesse movimento da advocacia. Porque tem alguma causa, o senhor atribuiu alguma causa, ou é pela vinculação com o objeto? Nós estejamos, assim como os advogados de família e os criminalistas, mais próximos do drama humano, que é o drama da relação trabalho. A sensibilidade fica mais aguçada. Né? E as questões sociais e leva até uma militância que não é tão comum. Não é comum, né, independentemente de partido político, etc. Eu lembro de ADOC. ADOC era um militante, mostrando com aquela bolsa dele. Eu lembro que, inclusive, quando o falecimento de ADOC, eu fiz uma crônica para o Sindicato dos Advogados, né? Que eu até rememorei. E o ADOC era o seguinte, o ADOC colocava no escritório dele ex-clientes dele que ficavam desempregados. Tinha um funcionário, acho que era da Light, que acompanhava o processo, e ele me telefonava praticamente dia sim e outro dia também. Então eu tenho várias histórias com a ADOC. E ele me telefona e diz assim: eu tinha um motorista particular na época. Como é que está o seu motorista, está com que idade? E eu disse a idade na época dele. Ele disse, então o meu motorista, que o ADOC não sabia dirigir. Aí eu disse, eu vou ter que contratar um motorista outro, que o meu está começando a ratear muito. Aí eu digo, tá bem, porque já está com muita idade e tal. Eu digo, é sempre uma cautela importante. Aí ele falece com o motorista que ele tinha contratado, que era mais velho que o anterior. Que estava dirigindo. Que estava dirigindo. É verdade, foi um acidente de carro. Mas eu lembrei porque o senhor falou sobre essa minha crônica lá, agradeceu, eu lembro, tenho isso guardado comigo até hoje. E a Ordem dos Advogados, ela vem cumprindo o seu papel, né? A partir de um momento ela surge mais forte, né? Eu creio, na década de 70. Eu acho que ela foi muito relevante na ditadura militar, principalmente graças à grande gestão de Zé Ribeiro de Castro Filho, em termos nacionais. Homem muito rico, que diriam hoje conservador, no entanto, de uma probidade, de um caráter altaneiro, que conseguiu dar uma grande divulgação à Ordem. E de lá para cá... De lá para cá houve uma boa continuidade. Agora, de qualquer maneira, a Ordem, no meu entender, ela se desvia um pouco quando ela acha que a prerrogativa do advogado é menos importante que o aspecto político geral. Então eu acho que a Ordem tem que defender mais a prerrogativa, não como privilégio, mas como condição indispensável para o exercício da profissão. E o Estado de Direito Democrático depende de uma advocacia forte, né? Depende disso. Acho que essa vinculação do Estado de Direito Democrático e advocacia para os clientes e para a sociedade, né, é indissociável, faz parte desse processo de afirmação da democracia no país. Isso aí é como eu vejo. Um aspecto, né, que marcou muito a sociedade brasileira, o nosso país, foi a ditadura militar. Houve uma resistência específica dos trabalhistas, dos advogados trabalhistas, junto à Ordem, junto à associação? Não, que eu me lembre, não. A Ordem passava a ser um corpo único naquele momento. Tanto que quando foi no governo que Ernesto Geisel, um ministro de então, tentou novamente vincular a Ordem ao Ministério do Trabalho. E teve uma noite que nós permanecemos em vigília aqui na Ordem, ainda no prédio, no outro prédio, na outra sede. Ficamos 24 horas em vigília. Provavelmente numa sala apertada, mais de 1000 profissionais.
Passamos em vigília pela não vinculação. A independência e a autonomia da ordem é indispensável para ela cumprir esse papel. Indispensável, senão ela não pode cumprir o papel dela. Volta e meia surge aí toda hora, né, de vincular, de submeter. Não precisa mais nada. A fiscalização. Isso não seria a ordem. Não. A ordem não pode se submeter. A ordem tem que ser absolutamente a tal controlada. entidade sui generis, assim denominada, autônoma e própria. Isso é assim. Doutor Câmara, um grande momento na sua vida profissional. O senhor teria algum para registrar? Eu sempre exerci minha profissão ininterruptamente, procurando atuar com lealdade com os adversários. Fui muito ajudado por muita gente, a quem agradeço até hoje, até na memória, e tenho a vida própria do advogado. E a advocacia trabalhista continua? Continua, mas eu acho no Rio de Janeiro, mais do que enfraquecida pela reforma trabalhista, pela pandemia, enfraquecida no Rio pela economia do Rio de Janeiro, que hoje é uma tragédia nacional. O estado que foi o segundo da federação, hoje é o sexto, em menos de 10 anos. Isso. E a continuar com os governadores que têm nos sucedido, nós vamos chegar rapidamente a um dos últimos lugares. Isso influencia diretamente na atividade do advogado trabalhista. Do advogado trabalhista, principalmente. Principalmente, né? E um grande momento da ordem, o senhor registraria qual, assim, da atuação da Ordem dos Advogados do Brasil nesse cenário nacional? O grande momento foi o do Petrônio Portela, quando Raimundo Fauro ingressou na luta pela anistia, mas na verdade que deu errado em termos de perdão geral e político para todos, inclusive para torturadores. Quer dizer, e a ordem esteve lá presente buscando a anistia, não essa que acabou. Não essa anistia. Perfeito. Bom, esse foi o Papo de Juntos. Agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, a sua generosidade e, mais do que tudo, seus ensinamentos, doutor Campos. Esses a gente tem, desde dar nó na gravata, que eu sei que o senhor mexe nisso, até esses todos que o senhor expôs aqui pra gente. Uma vez perguntaram ao ministro Evandro o seguinte, perguntaram se ele se considerava um grande advogado. Ele disse, eu não sou grande, eu sou o que vivi mais tempo. Então, eu que vivi mais tempo. Hoje eu tenho uma idade superior àquela que o ministro Evandro faleceu. Vamos juntos. Vamos juntos. Sempre. Obrigado, doutor Câmara.